Fala pessoal, tudo bem? Jorge do InfoArmas e vamos falar sobre decreto, né? Vamos falar sobre decreto porque o decreto vai sair na sexta-feira. Não é especulação, não é nada. O próprio ministro da Justiça já falou que sexta-feira haverá uma solenidade por volta do final da manhã para que haja o decreto. E tem muita gente falando e botando um monte de coisa aí que até me espanta. Vamos lá. Primeira coisa. Hoje de manhã apareceu isto aqui, ó. Vou entrar na tela com vocês. Aqui, calma, aqui. Apareceu isso aqui, né, no SIGECORP. Isso aqui é uma imagem retirada do SIGECORP, vocês podem ver aqui em cima, né, printada. Nesse momento já saiu de lá, avisando o seguinte: aviso sobre o decreto 11366/23, que é o decreto de janeiro, aquele que a gente está acompanhando. Em atenção ao que preceitua o decreto número, tá com um asterisco, porque eles também não sabem o número do decreto que vai sair sexta-feira, tá? De julho de 2023, por quê? Porque eles não querem botar que vai sair sexta-feira, mas basicamente já sabe que vai. Informamos aos usuários do SIS-FPC que o serviço de pessoas físicas, né, CACs, relacionados a armas de fogo e munição passarão a ser responsabilidade da Polícia Federal. Tá? Isso era uma discussão que eu já tinha falado. Quem acompanha o InfoArmas no Instagram já sabe disso, ó, que a gente já está falando há tempo. Né? Assim estão bloqueados novas entradas dos seguintes serviços. Né? E ele lista os serviços. Uma galera ficou louca dizendo: meu Deus, então o processo que eu fiz no SIGECORP agora já era, então eu perdi aquele processo. Não, gente, entendam o que ele quis, o que está dizendo ali no aviso, que quer dizer que dali para frente vai passar para PF, dali para trás é no SIGECORP, ou seja, os processos que vão estar ali provavelmente vão estar rodando. O que esperar desse decreto na sexta-feira? Pessoal, não vai ser coisa boa, tá? Isso é óbvio que não vai, porque a gente está vindo de é um decreto vindo de um governo de esquerda, né? A gente já sabe que não vai. Entretanto, não é o fim do mundo, tá? Alguns pontos que o próprio ministro já falou em diversas vezes, inclusive já citou esses pontos em entrevistas e tudo mais, já saiu na grande mídia, né? Provavelmente a gente não vai ter alterações no 9mm, que eu sei que é a maior preocupação de todos vocês, tá? Porque hoje é o calibre mais utilizado para esporte. Não vai provavelmente ter isso. Eles falaram em grosso calibre, grande calibre. O que eu imagino? Que eles reduzam, se forem reduzir, a quantidade de joules. E se eles estão falando em uma ou dois calibres de pistola, a gente não está olhando esses. A gente provavelmente vai estar olhando o 45 e o 10. Mas eu acho isso uma baita de uma suposição. Acho que a gente tem que ir com calma e ver o que realmente vem no decreto na sexta-feira. Mas eu acho que, olha, com 99% de segurança que não vai ser o 9, tá? O que provavelmente vai acontecer, já que já tem até o aviso, né, no SIGECORP, vai passar para a Polícia Federal. Tem muita gente comemorando isso. Eu digo, olha, não acho que vai ser uma boa, tá? Primeiro, porque isso aí vai envolver uma vacatio legis, né, que é o tempo de adaptação para a Polícia Federal. Provavelmente vai ser aí na casa de 1 ano que vai estar enrolado. E podem preparar que isso, por mais que eles são bem mais ágeis na Polícia Federal, em geral a gente tem muito mais pessoas contrárias ao armamento civil na Polícia Federal também. Então isso é um problema. Não que isso seja o fim do mundo, tá? É como eu falei para vocês, continua, vai envolver mais burocracia, provavelmente a gente vai ter que colocar mais papel na pastinha para entregar para eles, mas vai andar as coisas, pelo menos isso. Quem quer fazer CR, quem quer adquirir seu primeiro equipamento, já vai se preparando que a partir da semana que vem a gente já vai ter um caminho para isso, tá? Então isso que é a luz no final do túnel nesse momento. Mudanças, porte de trânsito não volta, tá, pessoal? Esquece porte de trânsito nesse momento. Porte de trânsito não volta. Isso ali, eles já foram muito claros nisso. A gente já sabe que eles são contra o porte de trânsito. Concordo com vocês que é complicado, tá? E infelizmente não vai voltar. Então, se seu objetivo era esse, sinto lhe informar, tá? E por último, níveis, tá? Vai voltar 3 níveis. Independente do nível, mesmo o primeiro nível, que é o nível 1, que é o nível de quem vai começar, né, no mundo do tiro, sendo CAC, o nível 1 ele vai precisar de competições, tá?
pelo que estão falando, vai ser 10 habitualidades, ou seja, você vai ter que ir 10 vezes no ano no clube de tiro, né, para fazer a sua habitualidade, para fazer seu treinamento, e vai ter que participar de pelo menos 2 provas, tá? Podem ser regionais, mas precisam ser 2 provas. Nível 2, a gente não sabe bem ainda qual é a quantidade, nem a quantidade de provas, mas deve ser umas 4 provas pelo menos. E nível 3. Nível 3 seria, pelo que estão falando, 16 armas, sendo 4 de uso restrito, ou seja, volta a poder ter uso restrito, até porque teve a decisão, o julgamento das ADIs, e eles julgaram que se for do interesse do Estado, pode ter, né? Teve muita gente que mal interpretou, né, o interesse do Estado. E o interesse do Estado por exemplo, a prática esportiva é um interesse do Estado. Então, vai cair de volta para as mãos deles. E isso é complicado porque vai gerar uma série de restrições. E essas restrições, por número, são mega prejudiciais. Porque o que acontece? A gente não sabe ainda exatamente o número de munições, tá? Mas o pessoal falou que em torno de 16 mil munições para quem é nível 3. Meu, isso parece muito, e é bastante. Só que para quem pratica, por exemplo, o IPSC, quem está nas cabeças do IPSC, né, ou seja, quem tá lá, ó, top 10, né, um treino às vezes envolve 600 munições. Uma pista de uma prova, no caso, né, de IPSC, de um nacional, às vezes envolve 600 munições também. Ou seja, a gente está brincando aí de, se o cara for uma vez por semana treinar, num ano ele vai usar bem mais do que as 16 mil, se ele for cabeça, né? Se ele for o top 10. E isso restringe um pouco. Munições de calibre restrito vai ser bem menor também. Se preparem, vai ser bem menos do que a gente estava acostumado, tá? Mas tendo acesso já é... Pelo menos a gente volta à vida, como diz outro. E não, pelo menos a gente já começa a ver os clubes tendo um pouco mais de vida. Não se desesperem, tá? Nesse momento. A gente tem caminhos para trilhar e o importante é a gente ter esses caminhos para trilhar. Burocracia a gente sempre teve, pessoal. Nível, burocracia, eu já passei por essa fase também, já tive CR na época da Dilma, já tive CR na época do Temer. E assim, a gente se virava. Era mais burocrático, não é que era mais burocrático, mas tinha algumas peculiaridades. A questão de ter que fazer mais habitualidades, não vejo como problema, a gente faz. É complicado para quem mora no interior, por exemplo, mora longe do clube, e eu entendo essas pessoas completamente, mas não é o fim do mundo. A parte de burocracia, né, teve uma época que a gente tinha que fazer toda a documentação do CR para poder comprar um equipamento. Pode ser que isso volte? Pode, mas é o final do mundo? Não. Por quê? Porque a gente não vai ser todo mundo que vai comprar um monte de equipamento. A maioria vai comprar 1, 2, então a gente volta a ter esses caminhos, tá? Não se desespere. Por último, tá? Caça. O que acontece? O manejo de javali, eles estão basicamente restringindo das modalidades, a modalidade mais restrita provavelmente vai vir nesse decreto. E provavelmente a pessoa vai ter que fazer uma comprovação que está fazendo o manejo para continuar com a caça no seu CR, né? Como sendo uma das suas atividades. Provavelmente isso vai ser mais burocrático, vai envolver alguma declaração do IBAMA, vai envolver alguma coisa desse gênero e a gente tem que estar preparado para fazer isso. Mas, como eu falei, de novo, repetindo, não é o fim do mundo. A gente dá um jeito em fazer isso, tá? A gente vai arranjando os caminhos, vai realmente fazendo, vai preenchendo a burocracia, vai preenchendo as restrições e vai dando um jeito, tá? Qualquer coisa, pessoal, deixa os comentários aí embaixo. A gente vai ter mais vídeos no decorrer dessa semana. Eu tô vendo com o Lara do Beabá do Tiro, uma live para pontuar ponto a ponto do decreto na sexta-feira quando sair. Ainda não sei como é que vai funcionar, porque eu vou estar em viagem na sexta-feira, mas damos um jeito. A gente para em algum lugar e faz esse decreto para ajudar, faz essa cobertura do decreto para ajudar vocês, tá bom? Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.